E aí galera, eu sou o Dr. Celeno Campos Filho e sejam bem-vindos ao canal Esporte Medicina. Não se esqueçam, antes de mais nada, de se inscrever no nosso canal, curtir o nosso vídeo, que é muito importante para ajudar a gente, e acionar o sininho para sempre serem avisados quando saírem novos vídeos. Então galera, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o uso de esteroides anabolizantes e se existe alguma consequência no seu uso. Será que o esteroide anabolizante faz mal? Será que ele tem resultados bons e entrega saúde sem problema algum? Então vamos descobrir isso agora. Antes de mais nada, eu vou apresentar alguns dados para vocês que eu acredito ser muito importante. Dados esses que foram publicados pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia. Vou pegar uma colinha aqui, né, porque decorar dado é complicado. Então, de acordo com a SBEM, com a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, cerca de 39% dos estudantes do ensino fundamental já utilizaram alguma vez esteroides anabolizantes. Cerca de 67% dos estudantes de ensino médio também já utilizaram alguma vez esteroides anabolizantes. Então você vai ver que à medida que vai aumentando, a idade também vai aumentando o seu uso. Sendo que no último ano do ensino médio, no último ano nosso de escola, chega a incríveis 84% de algum contato com esteroide anabolizante. Então, também tem um estudo que mostra que há cerca de cada 16 estudantes, um usa esteroide anabolizante. Então é um seu número considerável, né? Então, com esses dados, quais são as importâncias desses dados? Nós conseguimos ter uma noção de epidemiologia, de quem está usando esteroide anabolizante. Acabamos nos deparando com uma certa preocupação, que é o uso de esteroides anabolizantes em adolescentes. E quais são os riscos que esse uso de esteroides anabolizantes podem causar nos adolescentes? Bom, os adolescentes estão em fase de crescimento, né? As meninas crescem um pouco mais cedo e terminam a fase de crescimento um pouco mais cedo. Os homens crescem um pouco, tem esse estirão um pouco mais tarde e termina de crescer um pouco mais tarde. E durante essa fase, nós temos uma região nas epífises ósseas, nos ossos, principalmente nos ossos longos, em que nós crescemos. Essas regiões não são fechadas ainda e nós crescemos através dela. Com o uso de esteroide anabolizante, acaba fechando mais precocemente essa epífise óssea e com isso diminuindo o crescimento desse paciente ou desse adolescente que está fazendo uso dessa substância. Então nós nos preocupamos muito com relação a isso. Mas percebam bem, vejam bem, eu não estou falando do abuso de esteroides anabolizantes, eu estou falando do uso, o simples uso. Então utilizar uma vez só o esteroide anabolizante já pode trazer essa consequência, a diminuição do seu crescimento. Quer dizer que você não vai ser alto? Não, você pode até ser alto mesmo utilizando esteroide anabolizante durante sua adolescência, durante sua fase de crescimento. Mas provavelmente você vai crescer menos do que deveria. Aí vocês me perguntam, doutor, será que se eu utilizar esteroide anabolizante, então, depois dessa fase de crescimento, não tem problema nenhum? Pois eu já passei da fase de crescimento? Bom, antes de mais nada, eu queria deixar claro uma coisa para vocês. A decisão do uso de esteroide anabolizante ou não é de cada um. Então, cada paciente decide se vai utilizar ou não. Mas é importante que a gente tome uma decisão correta, uma decisão mais clara. É importante que nós saibamos os riscos do uso e os benefícios do seu uso. Então, os benefícios são muito alardeados. Mas e os riscos desse seu uso? A partir do momento que você sabe do benefício e do risco que causa para a saúde, aí você sim pode julgar se você quer usar ou não aquela tal substância. Então, falando um pouco dos riscos do uso de esteroide anabolizante, eu gosto de dividir ele em dois tipos de risco. O primeiro risco é o que não causa problema para a saúde. Normalmente esses riscos são mais estéticos. E o segundo tipo de risco são os mais graves, que esse sim causa risco de vida ou problemas sérios para a nossa saúde. E quais são esses riscos? No primeiro grupo, que são esses que não causam tanto risco para a nossa saúde, nós temos primordialmente, como eu falei anteriormente, problemas estéticos. Então nós temos ginecomastia, calvície, acne, muita espinha, crescimento de espinhas. Nas mulheres nós temos engrossamento da voz,
nós temos aumento da produção de pelos, então pelos no rosto, pelos na axila. Então esses são os problemas estéticos que o uso de esteroide anabolizante pode trazer para você. Também tem outros problemas que não são de ordem estética, mas que são importantes, principalmente no homem, que é a diminuição do testículo, que a gente chama de hipogonadismo, associado a uma também azospermia, uma parada de produção de espermatozoide, que pode sim levar à infertilidade. Quer dizer, esse paciente que faz esse uso pode chegar a não poder mais ter filhos. Até aí eu peguei leve. Agora vamos para o problema mais hardcore, os problemas mais graves, que são esses problemas que eu boto em tipo 2 dos riscos do uso de esteroide anabolizante. Então, desses problemas mais hardcore, mais importantes, o primeiro que eu gostaria de citar é o mental, psicológico, que é o aumento da raiva, da agressividade, de surtos psicóticos. Esse aumento realmente pode causar grandes transtornos para o paciente que faz uso, inclusive de ter um surto psicótico e correr algum risco de vida, arrumando uma briga, ou então um surto de agressividade, sair correndo por algum lugar e ser atropelado, entre outros problemas. Além desse problema de ordem mental ou psicológica, nós temos também alguns órgãos que são mais afetados pelo uso do esteroide anabolizante. Um deles, que é um dos principais e um dos mais afetados, é o fígado. O fígado, acaba que usuários de esteroides anabolizantes podem aumentar a chance de ter hepatites, porque eles são agressivos, eles vão ser hepatotóxicos, né? Então eles vão lesionar o fígado do seu uso, principalmente o de via oral, né? E além disso, nós temos outros problemas, como o câncer hepático, câncer de fígado, ou uma chance maior de hemorragia, de sangramento hepático. E esse câncer não fica limitado somente ao fígado. Então, mulheres têm aumento de chance, não quer dizer que a pessoa vai ter, aumento de chance de câncer de mama e nos homens o aumento de chance de câncer de próstata, além de outros problemas. E os problemas cardiovasculares? Como eu falei anteriormente, existem alguns órgãos que são mais afetados pelo uso de esteroide anabolizante, e o fígado é um deles. E o coração também, ou então o sistema cardiovascular como um todo, é um dos principais também afetados pelo uso de esteroide anabolizante. E aí nós vamos dividir por diversas partes. A primeira parte que eu gostaria de citar seria a parte de alterações da circulação, de maneira em geral. O que seria isso? Nós temos um episódio de hemoconcentração, que eu já falei também no meu vídeo anterior sobre mortes no fisiculturismo, né? Então o nosso corpo, o que seria essa hemoconcentração? Nosso corpo começa a produzir mais células sanguíneas, mais células vermelhas. Então, com isso, nosso sangue fica um pouco mais viscoso, menos líquido. E também um outro problema que causa é a diminuição do HDL, que é o colesterol bom. É uma fração do nosso colesterol que protege nós de doenças cardiovasculares, de acúmulo de placa de ateromas, que são placas de gordura nos nossos vasos sanguíneos, que entopem nossos vasos sanguíneos, né? Então, com isso, aumenta a chance dessa placa de ateroma, dessas placas de gordura aumentarem, porque o HDL protege a gente desse acúmulo. Então, com isso, se você associando essa hemoconcentração, que esse sangue fica mais viscoso, fica mais denso, junto com essa formação maior de placas de ateroma, nós aumentamos a chance de eventos tromboembólicos. Quais são esses eventos tromboembólicos? AVC, infarto agudo do miocárdio, infarto do coração. Todas essas alterações aumentam muito com que isso aconteça. E essas alterações, além de serem por causa, essas consequências como o infarto e o AVC, além de acontecerem também por causa da hemoconcentração e da diminuição do HDL, que é esse colesterol bom, eles também acontecem de maneira espontânea. Simplesmente de um dia para o outro você pode ter um quadro de infarto de AVC pelo uso, sem que você esteja com hemoconcentração, por exemplo. Tudo isso que eu estou passando para vocês com relação aos problemas cardiovasculares, eu citei naquele vídeo anterior que eu falei sobre a morte do fisiculturista Shawn Rhoden, além das outras mortes que acabaram acontecendo mais recentemente no mundo fisiculturista ou dos bodybuilders, né? Então, se vocês quiserem saber um pouco melhor também, é só seguir o vídeo, é só clicar aqui para conseguir assistir esse vídeo. Outro problema muito comum que acontece também em usuários de esteroides anabolizantes é o aumento da pressão arterial, né? E esse aumento da pressão arterial pode também acarretar com que o outro problema que acontece no coração aconteça mais precocemente, que é a hipertrofia do coração, o aumento do coração.
principalmente a hipertrofia de ventrículo esquerdo, que é uma câmara do coração que é responsável por jogar sangue por todo o nosso corpo. Então, se ela está hipertrofiada, se ela está aumentada, diminui a quantidade de sangue que ela consegue receber e jogar para frente para fazer nossa circulação funcionar, né? Fazendo com que a gente tenha um quadro de insuficiência cardíaca. E esse quadro de hipertrofia do ventrículo esquerdo eu considero muito grave, mas bem menos grave do problema que eu vou falar a seguir, que é a da cardiotoxicidade do uso de esteroide anabolizante. Bom, o que acontece? O que é cardiotoxicidade? Essa substância, os hormônios esteroides anabolizantes, eles são cardiotóxicos, eles têm efeito, a mesma hepatotoxicidade que tem no fígado, de destruir células do fígado, acontece também no coração, e ele destrói células do nosso coração, destrói os cardiomiócitos, e com isso a gente aumenta a chance de insuficiência cardíaca. Essa alteração é uma alteração muito vista também em pacientes que fazem uso de quimioterapia, então que também é cardiotóxica. E isso pode levar a uma consequência de insuficiência cardíaca irreversível. Quer dizer, não tem como o paciente voltar àquele estado normal. Isso não quer dizer que não tenha tratamento. Sim, há tratamento para isso. Mas é um tratamento de insuficiência cardíaca que diminui os sintomas ou os problemas relacionados à insuficiência cardíaca, mas não volta o coração ao nível normal que estava antes. E aí vocês me perguntam, doutor, se o uso dessa substância realmente acarreta tantos riscos para a nossa saúde, por que seu uso é tão difundido? Por que tem tanta gente utilizando e cada vez mais isso tem acontecido? Bom, por uma simples causa. O uso deles realmente traz um benefício estético muito importante. O seu uso, de uma certa maneira, associado ao treinamento e associado a uma dieta adequada, realmente tem um ganho de massa muscular muito importante. Só que, aproveitando-se disso, alguns profissionais da área de saúde acabam escondendo esses riscos do paciente, não trazendo à tona e trazendo só utilizando esses benefícios do hormônio para poder atrair os pacientes para o seu consultório e com isso ensiná-los a usar de uma maneira inadequada o hormônio esteroide anabolizante. E cada vez vem se aumentando muito mais seu uso. Quando nós fazemos a faculdade de medicina, a primeira coisa que nós temos que aprender, antes de aprender a tratar nossos pacientes, é não fazer mal aos nossos pacientes. Isso quer dizer que todos os pacientes que usarem os esteroides anabolizantes vão ter esses problemas todos que eu falei? Não quer dizer. Nem todo mundo que fuma tem doença pulmonar obstrutiva crônica, que é o DPOC, o antigo chamado de enfisema. Nem todo mundo que fuma vai ter câncer de pulmão. O cigarro ele é um excelente antidepressivo por causa da nicotina. Isso quer dizer que você vai fazer o seu uso? Todos nós conhecemos os riscos do seu uso. E a mesma coisa eu falo com relação ao esteroide anabolizante. Então é isso, galera. Qualquer dúvida é só deixar no nosso campo de comentários. Um grande abraço a todos e bons treinos.